Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVPT, a todos os internautas. Nós hoje vamos fazer um programa sobre um tema que é muito preocupante na situação da pandemia, que é a luta da população carcerária para permanecer viva, que é um tema muito grave do ponto de vista dos direitos humanos e da saúde pública no Brasil. Vamos começar com a atualização dos números, hoje, dia 14 de maio, lembrando sempre que há subnotificação, mas já temos 13.149 mortos no Brasil, 188.974 casos, e os números oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública é de que até ontem existiam 645 casos confirmados nas unidades prisionais, 23 mortes pela Covid e 338 casos suspeitos, sendo que foram feitos 2.326 testes. Vamos conversar hoje aqui com a Bárbara Silva, que é da ONG Eu Sou Eu, que atua apoiando os familiares das pessoas encarceradas, e com a Fernanda Magano, psicóloga, que atua há 27 anos no sistema prisional. Enfim, diante dessa situação que existe nos presídios, né, que não estão superlotados, temos um déficit de 40% das vagas, faltam 292 mil vagas, todos sabemos que não há condições de fazer isolamento dos presos que estão contaminados, que as condições são muito difíceis também para o atendimento dos presos, boa parte dos presídios não tem assistência médica. Então, eu gostaria de começar falando com a Fernanda, para que ela relate para a gente qual a mudança que ela observou no atendimento que ela faz dentro dos presídios para a população carcerária. Vamos lá, Fernanda? Vamos. Bom dia a vocês, Rosimeire e Bárbara. É bom estar aqui. É importante que a gente faça esse diálogo e dizer que a situação está bastante difícil, né? Porque, apesar de todos os esforços que vão se juntando aí, as ONGs de proteção a familiares de população em situação de prisão, as pastorais carcerárias, as outras denominações evangélicas, todo um trabalho também de uma rede de juristas que construiu, inclusive, um manifesto a apoio à nota do CNJ, Conselho Nacional de Justiça 62, que defendia a questão do desencarceramento frente à situação da pandemia. Tudo isso é relevado e não são tomadas as medidas necessárias, né? A questão do desencarceramento acabou funcionando só para alguns poucos presos ilustres, e quando a população carcerária, que é a grande massa e o número mais expressivo, passou a solicitar, eles simplesmente foram negados. E com o absurdo ainda de passar pelo DPEM, pelo Departamento Penitenciário Nacional, a proposta de tentar colocar em confinamento aqueles que são considerados suspeitos ou já contaminados em situações de isolamento em que iriam para containers, o que é um grande absurdo e fere qualquer perspectiva de direitos humanos, é uma grande violação. Além de que, pela realidade do container, né, pela questão da insalubridade, questão da não ventilação, todas essas perspectivas só iam aumentar ainda mais o contágio ou aumentar os números de óbito. A Rose começou a nossa conversa aqui um pouco apresentando os números, né? E a gente sabe da subnotificação e do quanto a questão da testagem não é efetiva, pensando que aí o número está perto de testagem de 2.500 presos na população carcerária de todo o Brasil, mas são mais de 748 mil presos. Então, não tem, de fato, essa testagem, e a testagem também não ocorre para os funcionários, que hoje são o principal
vetor de contaminação, à medida em que as visitas de familiares e as saídas temporárias foram todas suspensas por ação judicial. E a gente tem que apontar também que se a situação de higiene, cuidados com a saúde, normalmente já são difíceis pela ausência de números de funcionários, né? A gente tem, por exemplo, num montante de população carcerária do estado de São Paulo, que passa de 230 mil, cerca de 200 psicólogos para atender em efetivo exercício, um número um pouquinho maior de assistentes sociais, médicos em efetivo exercício que não fazem plantões, mas que são de fato servidores públicos, não chega a 100, 100 e pouco. Então, pela quantidade de população carcerária, essa superlotação já apontada aqui, esse cuidado já não é garantido no cotidiano, né? Então, a gente já tem nas unidades prisionais, historicamente, um número grande de doenças respiratórias, a questão do contágio com a tuberculose é cerca de 20 a 30% maior do que com a população em geral, além de todas as questões de escabiose e outras doenças de pele, e o cuidado efetivo no acesso à medicação e tratamento, ele é bem restrito. Agora, nessa condição de enfrentamento da pandemia, foi colocado uma perspectiva de tentar fazer um plano de contingência para o enfrentamento da pandemia, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e do Departamento Penitenciário Nacional. Todavia, essas ações, elas divergem muito de unidade penal para unidade penal. Né? Apesar dessa recomendação ser uma recomendação nacional, a gente sabe que estados estão tomando medidas preventivas mais eficientes e dentro de um mesmo estado, como por exemplo aqui São Paulo, que é o meu estado de referência, a gente tem presídios que já tem a questão do termômetro para medir a temperatura, o acesso aí à questão de álcool, sabão, água, sem o controle que normalmente ocorre nas unidades penais, que é fechada a água durante o dia nas prisões, mas isso ainda é pouco efetivo e pouco significativo, além de toda uma perspectiva subjetiva da saúde mental que está abalada na restrição das visitas, na ausência de notícia de familiares e toda uma blindagem nos cuidados que possam vir externos pelas relações aí de pastoral, de organizações de familiares. Então, de fato, para um apontamento de um cenário inicial, a gente está lidando com um rastilho de pólvora, né? Esses primeiros números de contaminação, eles são um indicativo do quanto mais grave o problema pode ficar e que as medidas de cuidado pela ausência de separação na questão do isolamento, elas são inviáveis pelo número de superlotação. Então, cada unidade penal tem, em média, 200% a mais de população carcerária, perto do seu número efetivo de vagas, quando algumas não têm 3 vezes mais o número de população. Então, para iniciar, apontar alguns elementos e depois continuamos aí a trazer outras questões e da especificidade da subjetividade da saúde mental, também algo que eu quero trabalhar um pouquinho mais. Obrigada. Agora, para você, Bárbara, eu gostaria que você contasse um pouco como atua a ONG Eu Sou Eu e que você falasse sobre o que você está percebendo junto às famílias das pessoas que estão encarceradas depois do início da pandemia. Bom dia a todos e todas. A ONG Eu Sou Eu, na verdade, a associação, né, Eu Sou Eu, atua. Agora estamos atuando bem forte junto às famílias, devido a toda essa situação da pandemia, né? Estamos recebendo denúncias, pedidos de ajuda demais de familiares de presos, né? Estamos entrando com
auxílio, alimentação, apoio, fazendo a ponte do apoio jurídico, né, da defensoria, com a defensoria e essas famílias, fazendo um elo de ligação entre essas famílias e a defensoria, e recebendo as denúncias, né, de toda essa barbárie que está acontecendo no sistema prisional do Rio de Janeiro, né? O descaso é tremendo, as pessoas estão limitadas de tudo e todos, né? Elas estão cerceadas de todo e qualquer direito, né? E silenciadas de todas as formas possíveis, né? Porque uma vez que você não tem o encontro com a família, porque não se tem a visita. E aí a visita vai levar o alimento, é proibida a entrada. E existem horários restritos para cair água nas celas, né? Não tem acesso a água, sabão, nada disso, o dia inteiro não tem isso, né? Alimentação precária demais, né? Que nos chega, as denúncias que nos chegam através de visitas é isso, é que a comida chega azeda, né? Ou não chega, e é algo assustador a maneira como o Estado está fazendo da Covid-19 mais um instrumento de morte dentro das cadeias do Rio de Janeiro, né? É subnotificação, negligência no atendimento médico, né? E a gente está quase que de mãos e pés atados, salvo algumas entidades, né? Algumas pessoas que, por atitudes voluntárias, né, se unem para poder nos ajudar nessa batalha aí. Mas as coisas aqui estão bem difíceis. Perdão. E eu gostaria, então, também de comentar que as mulheres estão sendo particularmente afetadas nessa situação, porque eu vi uma notícia de que as mulheres que poderiam estar em liberdade domiciliar, em prisão domiciliar, que elas não conseguiram esse direito. Eu gostaria de perguntar, então, para a Fernanda, qual é a consequência disso, tanto para as famílias quanto para as mulheres encarceradas? De fato, a gente tem uma seletividade punitivista no sistema prisional, em que a gente tem sempre para a população carcerária feminina um tratamento diferenciado, desigual e na perspectiva negativa dessa desigualdade, né? Então, alguns presos comuns, homens, conseguiram a questão do benefício de prisão domiciliar para o enfrentamento da pandemia. Vários casos, mesmo após terem conseguido, foi revogado esse direito com acusações de pertencimento à facção que nem sempre eram comprovadas, e na questão das mulheres, mesmo alegando a questão de filhos menores, a necessidade de cuidado, o tempo de pena cumprido já bastante avançado, a necessidade de respaldo à sua família, os pedidos são negados. A gente tem um crescimento exponencial na população carcerária feminina nos últimos anos, e essa perspectiva também levou, né, toda uma ação da ONU a pensar, a partir de 2011, regras específicas para o cuidado das mulheres na prisão. A gente tem, historicamente, as regras de Cairo, que depois foram modificadas e chamadas de regras de Mandela, para pensar a população carcerária de uma maneira mais geral, mas que acabava pensando muito nas especificidades de gênero masculino. E depois, em 2011, foi feito um novo encontro da ONU e criou-se as regras de Bangkok. Nas regras de Bangkok, pensam as questões da especificidade feminina
tanto nos arbítrios aí, de muitas vezes não ter a condição de medicação específica para o seu cuidado, as questões de higiene, inclusive no trato do período menstrual, não ter acesso à questão dos absorventes, e nesse momento, essa situação, porque a família acaba não tendo a condição de levar esses materiais, elas estão passando por muitas necessidades. Agora, é importante destacar também que parte das unidades femininas tem uma dificuldade também da relação do acesso ao cuidado com a saúde física, né? Então, ausência de equipes técnicas, e também tem a questão do recorte LGBTI, e todo um preconceito sobre esse recorte LGBTI. Tanto é que a APT é uma associação internacional que pensa a prevenção de tortura, né, de origem portuguesa, criou uma cartilha, um documento específico para pensar a proteção a mulheres e homens LGBTI em condição de cárcere por conta de tratamento ainda mais vitimizador sobre essas pessoas, né? Então, toda uma reprodução das condições de violência que acontecem externamente sendo reproduzidas internamente. E é importante pensar que uma parcela significativa da população carcerária vem com histórico de doenças e de doenças imunodepressoras, inclusive a questão do contingente grande de população carcerária, tanto masculina como feminina, com HIV. E esse passa a ser um agravamento ainda maior pelas fragilidades do corpo, e muitas vezes o coquetel não vem na condição necessária, e o coquetel de medicamentos, para proteção frente à situação de pandemia, e aí correndo um risco ainda maior de contaminação. Então, a gente hoje tem, no recorte das unidades femininas, ainda mais situações de tensão colocadas. E essa tensão passa também por o não acesso aí aos seus familiares, né? E a preocupação com filhos e filhas menores que estão na rua, e a negativa, como eu já falei na minha primeira intervenção, da proposta e da nota 62 do Conselho Nacional de Justiça, que defendia toda uma questão de desencarceramento e apontando, inclusive, essa perspectiva de mulheres com filhos menores, quadros de saúde, como elementos que seriam prevalentes na perspectiva da ação do Poder Judiciário, que simplesmente se omitiu nessa questão. Eu gostaria agora de perguntar para a Bárbara, como é que ela vê, temos hoje um governo, o governo Bolsonaro, que desde que ele se constituiu, ele defende uma política de encarceramento em massa. Que ela falasse um pouco sobre como isso é ineficiente e se soma agora a uma atitude super irresponsável desse governo de se opor ao isolamento social, de, na verdade, de uma certa forma, estimular o contágio e também negar a gravidade da situação da pandemia. Eu, na minha primeira intervenção, eu me desliguei de falar que a nossa associação, Eu Sou Eu, nós somos compostos de 5 egressos do sistema prisional. E só conseguimos chegar até aqui, né? Todos nós, 5, estamos ou passamos pelas academias, né? Eu estou concluindo o curso de jornalismo. No final desse ano, nós temos outros integrantes cursando História, Direito, temos uma pedagoga, e tudo isso não foi por mérito nosso, né? Foi porque houve uma rede de apoio para que nós chegássemos até aqui, familiar, né? Pessoas que estiveram ao nosso lado e nos fizeram chegar, porque sozinhos nós não conseguiríamos, né? Como
querem defender as pessoas e defendem essa tal da meritocracia que não existe. A política desse senhor, há 30 anos, ela está aí para todos verem, e é segregadora, é elitista, né? É machista, é seletiva, e insistir em colocá-lo lá na presidência. E o que nós vemos é esse encarceramento em massa e o massacre. O pior que o encarceramento em massa que nós vemos é o massacre da população que já está encarcerada, né? Uma vez que lhe é negado seus direitos, a sua higiene, é massacrada a sua família, né? Isso tudo é um instrumento de morte para essas pessoas, né? E aí vem para cima de nós com o mito da ressocialização, algo que nunca vai existir, uma vez que esse indivíduo nunca foi socializado, de fato, né? A sociedade excluiu esse indivíduo que está encarcerado desde a sua infância, né? Enquanto negou a ele escola, hospital, negou a esse indivíduo o convívio com a sua família, né? Porque os seus pais precisavam deixá-lo numa creche ou na casa de algum parente para ir trabalhar, para trazer o sustento para casa. Então, uma vez negado tudo isso, esse menino ele se torna adolescente ou adulto e encontra no crime um meio de subsistência, né? Não justificando que o crime compensa, jamais, não compensa. Não tem orgulho de ter passado pelo sistema carcerário, né? Porque é um instrumento de morte, como eu estou falando aqui, mas circunstâncias nos levam a isso e não nos é dado outra chance, né? A outra chance, quem traz a nós somos nós mesmos e essa rede de apoio a qual eu estou citando aqui, de tantas pessoas que nos auxiliaram a estar onde nós estamos, né? E essa política de encarceramento, ela vem refletir o que, de fato, a sociedade já nos traz há muito tempo, porque para uma grande parte da sociedade civil organizada, nós estamos à margem mesmo, né? A população pobre, periférica, negra, iletrada, ela é subserviente dessa população que se diz sociedade civil organizada, né? E esse status quo, para mudar, é uma coisa muito complicada, né? Porque eles não querem sair do seu lugar de conforto e olhar para aquele que o incomoda, né? Então, ele segrega, ele mata, ele encarcera, ele anula, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa. E a política do encarceramento em massa nada mais é do que isso aí. É a reafirmação dessa segregação, né? É a reafirmação dessa nulidade que eles nos querem dar, né? Eles querem nos anular enquanto cidadãos. Mas essa rede de apoio se firmando e se fortalecendo, nós podemos chegar a lugares que nunca imaginamos, né? Aqui estou eu, e mostrar que a história pode ser diferente, né? Não a partir de nós sozinhos, mas de nós por nós, entendeu? É isso. E eu gostaria aqui, aproveitando o gancho, né, que estamos falando da política de encarceramento e da atitude do governo Bolsonaro, desde que ele se constituiu, de perguntar, então, para a Fernanda, como é o posicionamento desse governo em relação aos mecanismos de prevenção e combate à tortura, e também que ela se posicionasse sobre isso, sobre a política de encarceramento em massa, que temos visto ser defendida por esse governo até aqui. Como eu falei na minha entrada anterior, a gente tem uma seletividade punitivista e o Estado, que deveria ser garantidor e cumpridor das regras mínimas da ONU, já citadas, da lei de execução penal que está vigente no nosso país, simplesmente não as cumpre, né? Pelo contrário, o Estado acaba sendo o maior violador, porque tem a regra estabelecida e não faz o seu cotidiano exercício.
É importante apontar que tem ali uma série de mecanismos de assistências previstas na lei, e como a Bárbara bem disse, essas assistências não vão acontecendo e acaba as associações de familiares, os grupos organizados, grupos de egressos cumprindo o papel que deveria ser do Estado. E essa herança da ausência de políticas públicas garantidoras de um estado de bem-estar social que pudessem construir a evitação da entrada para o sistema penal. A gente tem ligado antigamente ao Ministério da Justiça o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Hoje em dia, infelizmente, ele está aos cuidados da desministra Damares no Ministério da Cidadania, né? Porque a gente não pode configurá-la como uma ministra. E a primeira ação desse governo Bolsonaro, ainda antes da pandemia, foi tentar retirar as atribuições do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura e extinguir esse mecanismo. Por ações que o Supremo determinou, o mecanismo foi mantido com suas características, porque eles queriam colocar o mecanismo como trabalho voluntário e vinculado a pessoas diretamente ligadas a esse governo. Então, todo o papel de fiscalização, de cumprimento das perspectivas do Protocolo de Istambul, que é um documento internacional da ONU que vai apontar os caminhos para pesquisar as situações e criar os mecanismos de denúncia da violência e combate à tortura, seriam dizimados. Atualmente, o mecanismo ele tem sua eficiência e seu exercício atacado. A Damares, especificamente na questão da pandemia, tentou impedir que o mecanismo de combate à tortura fizesse ações para denunciar os maus tratos e a desassistência da situação da pandemia. Isso foi denunciado via Conselho Nacional de Direitos Humanos, mas ainda assim há fragilidade hoje nesse exercício. E alguns estados do Brasil têm mecanismos de combate à tortura estaduais estabelecidos e ativos, funcionantes. O estado da Bárbara, Rio de Janeiro, tem um mecanismo de combate à tortura forte. No estado de São Paulo, ele sequer foi implantado. Vinha aí desde a gestão do governo estadual anterior se tentando constituir, o projeto de lei tramitou na Câmara, na Assembleia Legislativa, e aí no momento em que foi para a chancela do governador senhor Dória, ele foi lá e fez aí o veto total ao mecanismo e ele não foi implantado. Então, continuamos nessa luta aqui no estado de São Paulo. E é importante destacar, por quê? Porque, apesar do discurso dos nossos governadores, Witzel, Dória e alguns outros governadores aí espalhados por esse Brasil, serem do combate à pandemia, no cotidiano, principalmente das parcelas de população em vulnerabilidade social, o discurso que parece do bom mocismo se traveste em ataques e desconstrução. Então, a questão da qualidade da alimentação, como a Bárbara já apontou, nas entidades de privação, todo descaso com a população que merecia e deveria ter acesso à merenda no cotidiano aí das escolas. Então, vamos fazendo essa correlação entre aquilo que é antes da prisão e a relação da prisão, para apontar um pouco que esse estado de coisas sociais e a vulnerabilidade é que vai produzindo, então, esse aumento da população carcerária. É importante destacar algumas medidas que estão sendo realizadas, né? Então, o mecanismo de combate à tortura tem procurado fazer suas intervenções, ele tem divulgado aí as situações de violação, a parceria do mecanismo, de alguns entes do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, junto com a Fiocruz, acabou construindo uma cartilha específica para pensar a questão da pandemia do Covid-19 nas instituições de privação de liberdade. Então, é uma cartilha que está disponível para acesso liberado no site da Fiocruz,
que pensa saúde mental e atenção psicossocial, Covid-19 e a população privada de liberdade. E aí pega as instituições também asilares, as questões manicomiais e as questões aí de comunidades terapêuticas e a privação de liberdade também de adolescentes e adultos. Então, por que trazer essas referências? Para a gente tornar público esses instrumentos e auxiliar aqueles que querem fazer o enfrentamento e as denúncias para que a gente possa ter uma melhor condição do trabalho dentro das prisões e evitar que essa pandemia, que para a sociedade os números já são astronômicos, ainda sejam ainda mais fatais dentro da prisão. E até porque a gente tem aquele senso comum, e principalmente dos eleitores desse presidente dos outros, que não é o meu presidente, né, de dizimar as populações carcerárias e defender penas de morte, defender umas situações de violação cotidianas. E esta ação da pandemia, o descaso colocado casuisticamente para o não cuidado com as populações e o não acesso a auxílios externos ao da estrutura hierárquica do Estado, só vai apontando essa situação de violência e morte ainda maior nos números das prisões, né? Então, eu conversava com um epidemiologista outro dia e a gente, nesse apontamento, como é que estão os números das prisões? A gente fala, bom, se há subnotificação na sociedade e não há testagem na sociedade, na prisão ainda mais. Então, os números hoje, e como o Rose, no começo aí da nossa conversa apontou, ainda parecem pequenos pelo tamanho da população carcerária. Só que quanto mais esses números forem subnotificados, escondidos, e a questão do contágio, que é necessário até para criar anticorpos, for contido com a ilusão de que se está garantindo boa saúde para a população, pode chegar a um pico ainda maior dentro das prisões e hoje o que a gente já não tem de condições básicas de cuidado e atenção à saúde à população vão ficar ainda mais agravadas, né? E naquela perspectiva que socialmente já vem se falando de escolher quem vive e quem morre, se na sociedade entre o jovem e o idoso, entre aquele que está na perspectiva laboral, em pleno exercício, e aquele que já não dá conta de responder às demandas dessa lógica capitalista em que a gente está estabelecido, muito mais dentro da prisão, em que já tem aí uma massa de excluídos e toda uma dificuldade, né, dessa, como bem a Bárbara falou, desse falso discurso da reintegração social ou da reinserção social, porque essa reinserção social, ela deveria ser promovida por condições objetivas de cuidado dessa população. E a gente vê que aqueles que conseguem sair da reincidência criminal, traçar um caminho de formação pessoal e de fazer ações efetivas para o cuidado dessa população a posteriori, são aqueles que têm primeiro, uma condição interna muito bem estruturada e emocionalmente estabelecida, mas também um respaldo externo bastante consistente. Então, como Bárbara trouxe, a questão do apoio familiar, de uma rede societária, de um cuidado, né? Então, para o enfrentamento dessa pandemia hoje nas prisões, a gente teria que ter esse acesso dessa rede societária também. Os conselhos de comunidade tendo acesso, as ações do CNJ sendo debatidas e cumpridas na questão do desencarceramento, uma ação mais efetiva para derrubar de vez no Supremo esse abuso e essa violência, essa violação de qualquer parâmetro, de achar que colocar os contaminados em containers vai resolver o problema da contaminação. Na verdade, só vai proliferar ainda mais, além de ser uma violação explícita dos direitos humanos, e as medidas aí
de que a gente construa protocolos mais efetivos. Numa das primeiras intervenções que eu fiz aqui, eu apontei que o Ministério da Saúde, desde março, vem falando da questão da atenção primária às populações carcerárias e às populações em confinamento, e que o DEPEN criou também um documento em março, trazendo aí elementos para que os estados fizessem planos de contingenciamento. E são poucos os estados que construíram e que tornaram isso público. Então, a falta de transparência do cuidado dessas populações também é algo que é candente. Falando um pouco sobre esse problema da ausência do Estado para esse período tão emergente, tão grave, principalmente para a população vulnerável, eu gostaria de perguntar para a Bárbara como é que as organizações como a dela, as ONGs, estão atuando no dia a dia das famílias das pessoas encarceradas, como é que elas encontram brechas até para dar apoio jurídico, orientação jurídica para essas famílias, que muitas vezes não têm consciência dos seus próprios direitos e dos direitos dos presos no Brasil. É bem complicado, né? Algo bem delicado lidar com o familiar do preso, porque são pessoas muito humildes, né? São pessoas pobres, são pessoas iletradas, são pessoas que não têm recursos financeiros para estar se locomovendo de um lugar para outro, ir à defensoria, ir ao Ministério Público, fazer uma denúncia, elas não conseguem ter acesso a isso. Então, a nossa associação, ela atua de que forma? Fazendo essa ponte, esse elo de ligação entre a família e a defensoria, de acordo com um pouquinho, né, de pessoas, de outras organizações que nos dão esses caminhos, né, nos fazem também essa ponte. São várias mãos ligadas, né, dadas para poder fazer com que essas famílias cheguem a ter acesso à defensoria pública, né? Nos chegam pedidos de, por exemplo, ler a boleta criminal, né, para saber a situação do processo do filho, do marido. Muitas vão e conseguem esse boleto da situação do processo do preso, mas está com aquele boleto na mão e não sabe o que fazer, né? E aí chega para nós, os nossos estudantes, né, de direito, eles traduzem aquele juridiquês para a família, tentam falar para essas famílias que lugares elas precisam ir, precisam procurar de maneira assertiva, explicitando que tipo de documento tem que levar, o dia que é para ir, o que é que tem que falar, né, de uma maneira bem simples, para que essas pessoas consigam, né, resolver aquela situação. Porque muitas das vezes o cara está preso porque falta levar um documento que prove alguma coisa, alguma situação. E às vezes a família até tem esse documento, mas ela não consegue entender que tem que levar aquele documento, né? Chega para nós também demandas de saúde, né? E aqui, como a doutora Fernanda falou, o mecanismo de combate à tortura aqui no Rio de Janeiro nos é um grande apoio, né? Um grande apoiador. Nós tivemos um caso aqui de um rapaz que estava no complexo do Jericinó com problema circulatório já a ponto de gangrenar as pernas, né? Estava lá isolado, porque assim, quando é o que eu falei, né? A segregação da segregação da segregação. A pessoa está encarcerada, está com problema de saúde, é isolada. Se o problema da saúde dela vai piorando, eles vão isolando mais ainda, a ponto do cara ficar lá abandonado, né? E esse jovem estava nessa situação. Nós, em contato com o pessoal do combate, do mecanismo combate à tortura, conseguimos, né, eles lá conseguiram a transferência desse rapaz. Mas era algo que era dever do Estado, né? Como a Fernanda falou, às vezes nós nos vemos, as pessoas nos veem como quem vai resolver o problema.
Mas o nosso poder, ele é limitado, né? Nós ninguém aqui é funcionário de nenhum órgão do Estado, mas a gente tenta fazer essa ponte, esse elo de ligação entre a família e o órgão do Estado que pode atender a essa família, entendeu? Em casos de saúde, em casos de violações de direitos, né? Como eu falei, o mecanismo de combate à tortura nos atende ali através de outras organizações que estão ligadas a gente para poder fazer essa ponte, né? A associação, elas existem, Direito à Memória Racial, né, da Baixada Fluminense. Essas são organizações e associações que juntos, né, a Frente Estadual pelo Desencarceramento aqui do Rio de Janeiro, também, que nos ajuda muito a fazer que essa ponte aumente, né, e que essas denúncias cheguem para que essa população seja atendida. Mas, mais uma vez eu falo, é um público que você tem que ter, o público do parente do preso, né, parente da pessoa encarcerada, você precisa lidar com eles com inteligência emocional tremenda, porque são limitados em quase tudo, né? Você precisa ter sensibilidade, você precisa ter tato para lidar com essas pessoas, porque são pessoas limitadas, né? São pessoas segregadas, são pessoas que elas te pedem favor para falar contigo, né? Elas te pedem licença até para existir, porque elas já estão acostumadas a serem massacradas, serem a população subserviente nos espaços onde elas estão, entendeu? Então, é diante disso que a gente atua aí. Eu gostaria, então, de perguntar agora para a Fernanda, gostaria que ela falasse um pouco sobre os efeitos psicológicos que toda essa situação gera, tanto para a população carcerária quanto para os familiares dessas pessoas, e que falasse um pouco também sobre a medida de ontem do governo federal que responsabiliza os servidores públicos por omissão na pandemia, sendo que o próprio presidente tem se destacado muito por essa omissão. Então, vamos começar por aí e acho que daí a gente vai desdobrando esse tema. É uma medida provisória, a medida provisória 966, e é de um absurdo tamanho, porque ao assinar esta medida provisória, ele está tratando dele mesmo com todos os abusos que eles têm feito ao arrepio de todas as orientações que vêm da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, e toda a questão de querer romper com o isolamento e não se dá conta de que a gente está chegando num limite em que deve se fazer o tal do lockdown, né? E que temos brincado que precisamos traduzir isso para a população com o tradicional fique em casa, mas com medidas que vão aí tangenciar as ações mais repressoras. E esta é uma questão que dá destaque a pensar que o servidor da ponta ele vai ser penalizado pela própria ausência do Estado em dar as condições objetivas para eles exercer sua função, né? Então, a gente não tem água nas prisões, a gente não tem o sabão, não tem medidor de temperatura, oxímetro, então, que vai medir a questão da capacidade de acesso à questão respiratória, muito menos, e que esses seriam instrumentos básicos para pensar. A gente tem também, na lógica das informações do censo penitenciário do DEPEN, as informações desse Brasil afora, quantas unidades não têm enfermarias, não têm enfermarias equipadas, e tudo isso vai produzindo, então, uma situação de abandono e de um abandono que é proposital, né? É uma ausência do Estado, uma omissão do Estado e toda uma questão de um discurso social da vulta financeira que se gasta com as prisões, mas da ineficiência da aplicabilidade desses recursos.
Um pouco entrando nas questões do abalo à saúde mental das populações e de seus parentes, das pessoas vinculadas a eles, a Pastoral Carcerária Nacional tentou fazer um levantamento desses acessos à população, se os alimentos que a família normalmente leva estão tendo entrada, e as respostas foram todas negativas. Além disso, há uma tentativa de tornar a invisibilidade social dessas populações. E essa invisibilidade, muitas vezes, vem pelo caminho do ataque, né? Então, se nós podemos fazer a restrição e o isolamento social, porque o preso não pode cumprir a sua pena de prisão. Então, tentando fazer uma leitura maniqueísta de controle das populações e dessa lógica que é do fascismo, em que a gente coloca a suspensão dos direitos das pessoas porque praticaram um crime na total retirada de direitos dessa população. A gente tem uma quantidade grande de manifestações dessa situação do temor, né, da morte, então do efeito subjetivo da pandemia, né, as vivências de luto pelas perdas de parentes e não poder acompanhar e não vivenciar a despedida. Então, uma série de movimentos e que já foi aferido por algumas das organizações não governamentais que trabalham com a população carcerária, das cartas que ampliaram o número de comunicações, né, como estratégia de reparar vínculos que eram perdidos e fazer demonstrações de amor como se fosse um sinal aí dessa última menção de contato, né? Então, se a gente tem angústia, a depressão, a vivência do temor da morte na sociedade mais ampla, num ambiente de confinamento, isso fica ainda mais destacado. E também a dificuldade de apoio a essas pessoas, porque a gente tem equipes de funcionários reduzidas e muitas vezes com ausência de sensibilidade nesse olhar da população, né? Eu costumo, hoje em dia, pensar sempre no meu trabalho como uma estratégia de arejamento sobre a possibilidade da saída do sistema prisional, né? A gente tem judiciário muito rígido, que acaba cobrando aí na condição da avaliação dessa população carcerária critérios que são absurdos, né? Que a gente costuma jocosamente dizer que nem os senhores juízes cumpririam aquilo que eles querem determinar que as populações cumpram, e então a possibilidade da escuta, o cuidado dessa população e uma vivência de tentar construir o caminho da liberdade através desses benefícios que não deveriam mais existir, porque a lei de execução penal mudou e a progressão deveria ser automática, mas a gente tem um judiciário que é conservador e com a população feminina ainda mais conservador e quer que seja verificado o requisito subjetivo para a progressão de regime, né? Então, fazendo um arrepio que a lei diz, através de uma súmula do Supremo Tribunal que diz que em caso de exceção pode pedir avaliação, e o caso de exceção tem virado a regra, também como um instrumento de manter essa população encarcerada. Então, o sofrimento e o padecimento está muito grande pela ausência dos vínculos e pela questão de que o acesso à informação é só nessa questão midiática e com todas as distorções que a gente tem verificado no acesso à informação, né? Um ou outro instrumento faz uma informação de maior qualidade. E ainda mais essa questão em xeque hoje colocada, né? Quem dissemina a desinformação, quem defende o avanço da pandemia, quer punir os trabalhadores que estão, ora, colocados em risco no seu exercício da sua função, né? A gente teve essa semana o Dia Internacional da Enfermagem e a referência de que enfermeiros e enfermeiras são o maior número de contaminados dos trabalhadores em saúde no mundo, né? Então, há mais contaminados na área da enfermagem aqui no Brasil
no mundo todo. E é importante destacar que as trabalhadoras, enfermeiras e enfermeiros são quem, no cotidiano das prisões, seguram os departamentos de saúde das unidades penais, pela ausência dos médicos, o não cumprimento de jornada e os trabalhos de assistente social, psicólogo e uma outra unidade que tem terapeuta ocupacional, que é bastante raro, acaba ficando mais nos hospitais de custódia e tratamento penitenciário, que vão ter tarefas que vão se sobrepondo com essas questões de perícia, exame, então que a questão do cuidado do cotidiano da saúde mental acaba não sendo tão atendido, né? E um contingente funcional que é num número muito pequeno no comparativo com os tamanhos das populações carcerárias. Apesar de existir uma portaria que pensa a questão da saúde e a saúde mental no sistema prisional, já desde 2001 na primeira versão e a segunda versão em 2014, elas não são aplicadas e nem o número de equipes para o contingente da população de cada unidade é cumprido. Então, a gente tem um descaso, uma situação de abandono e uma situação mesmo de penúria dentro das prisões. E por isso é importante o trabalho das famílias e das organizações. Estamos nos aproximando do final do nosso programa. Eu gostaria, então, de pedir para a Bárbara, inicialmente, fazer considerações finais e agradecer a todos que estão nos assistindo, a vocês também. E não se esqueçam de se inscrever no canal do PT Nacional no YouTube e de clicar no sininho para receber notificações da nossa programação. Eu quero agradecer, né, o convite por estar aqui contribuindo, porque o povo precisa de acesso à informação real, né? Informação verdadeira. Então, eu sou muito grata por esse convite, espero ter atendido aí aquela expectativa que vocês tiveram, né? Quero agradecer também à minha associação, Eu Sou Eu, João, Joyce, Erivelto, Cristiano, juntos nós vamos bem longe, né? E a todos que estão envolvidos, né, nessa luta conosco, nós não podemos nos calar, apesar dos tempos serem sombrios, né, serem duros, nós nos vemos tolhidos dos nossos direitos, mas enquanto nos houver voz, nós não podemos nos calar, né? Não vamos aceitar a população encarcerada, já tão massacrada, engaiolada em contêineres, né? Nós não vamos aceitar mães desesperadas nas portas, vendo o seu alimento que comprou com o último dinheiro que tinha sendo descartado no lixo, né, para não ser entregue ao seu familiar. Nós não vamos nos calar diante disso, né? O Eu Sou Eu e as demais organizações que se voltam para esse público não vai se calar diante disso, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV PT. Muito obrigada, Rosemary, tá? E obrigada a todos os envolvidos. Muito obrigada mesmo. Fernanda, você faz suas considerações finais? Claro, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente tem que, de fato, denunciar esse estado omisso e valorizar os grupos de familiares. Aqui em São Paulo, a gente tem a Amapar, que tem, inclusive, dado todo esse apoio que Bárbara citou no Rio de Janeiro, mas também criando condições de apoio psicossocial aos familiares. Apontar que é importante, nesse momento, que essas denúncias ecoem, porque a gente tem uma necessidade de um cuidado, de pensar uma superação desse Estado repressor, desse Estado punitivista, para condições de um Estado penal mínimo. Então, a gente tem na legislação prevista a questão dos regimes alternativos, de estratégias não punitivistas, e a gente tem uma sociedade que insiste em segregar.
A gente está muito perto do 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, e acho que temos que tratar da nossa saúde mental, né? Que saúde não se prende e a população carcerária também não deveria ser presa, mas a gente devia criar estratégias para separar os tipos penais e dar a condição de cumprimento daquilo que é uma perspectiva que vem ainda de um modelo europeu, mas de pensar na mesma lógica da luta antimanicomial, numa questão de uma luta abolicionista, pelo fim das prisões, pelo abolicionismo penal. E a gente só constrói esse abolicionismo penal com políticas públicas de qualidade, saúde, educação, moradia, assistência social, que era um quadro que a gente vinha construindo com as gestões aí de governo que antecederam essa condição de golpe e a eleição infeliz desta pessoa que hoje está na presidência, mas que precisamos, nesses momentos em que a gente está aqui, trabalhando sobre esse tema, fazer o caminho da construção, da volta das políticas públicas de qualidade, para que a gente, assim, garanta a inserção das pessoas e a condição de vida humana, digna, garantia de direitos humanos e políticas públicas para todos e todas. Então, agradecer essa iniciativa da TVPT e o cuidado de debater esses temas para fazer movimentos em que a gente possa dirimir qualquer dúvida e mesmo com pessoas que são militantes aí vinculados ao partido que muitas vezes são influenciados por preconceitos. Então vamos superar isso para a condição de vida digna para todos e todas. Obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço a vocês duas. O nosso programa então termina aqui. E hoje, às 19 horas, teremos uma nova edição debatendo o tema Onde vai a crise política? Clima e temperatura no Congresso Nacional. Até a próxima. Obrigada.